Amado e poderoso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor Deus, por ter essa oportunidade de ter agora de ler a Tua Palavra, Senhor, permitindo e derramando a Tua unção sobre mim, Senhor, para levar a Tua Palavra para as pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus. Amém. Eu quero ler aqui o Evangelho de São João. Eu quero ler aqui no quarto Evangelho, o Evangelho de São João, no capítulo 3, só o versículo 14. Depois eu vou entrar aqui numa mensagem aos profetas irmão Brando, para um conhecimento maior e nos fortificar na fé para o rápido. João, quarto Evangelho, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu leio o 14 e o 15 de São João 3. E eu quero aqui entrar na mensagem do irmão Brana, a visão de Patmos. A visão de Patmos. Eu quero ler aqui alguns parágrafos dessa mensagem e eu quero começar aqui no parágrafo. No parágrafo 51 em diante. Alguns parágrafos aqui da mensagem, a visão de Patmos, que faz parte na visão das eras da igreja, das 7 eras da igreja, mas é a visão de Patmos. E é com muita alegria no coração, muita satisfação, paz, felicidade, que eu quero transmitir essa mensagem, porque Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa foi a ordem que Jesus Cristo deu. E cumprindo essa ordem, é muito importante para que as pessoas recebam a palavra da vida eterna. Quando o irmão Brana entra aqui na parte de pés como de bronze, ele diz assim: seus pés semelhantes ao bronze, no parágrafo 51, reluzente, como que refinado numa fornalha. O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa misturar-se com o bronze para temperá-lo. Porém, este bronze que descreve seus pés é ainda sobressalente, porque tem resistido à prova do forno ardente, uma prova que nenhum outro tem resistido. E isso é exatamente correto, porque bronze significa juízo divino, um juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento. João 3, 14, 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem precisava ser levantado porque os pecados do mundo foram julgados nele. Nós podemos sair livres como o povo, os filhos de Israel, quando recebeu aquela praga das serpentes para picar eles, e quando a serpente vinha que picava eles, Deus disse a Moisés: eles rogaram, pediram a Moisés falou com Deus, e Deus
pediu para julgar aquele pecado lá, fazendo uma serpente de bronze, e aqueles que mordido a cobra, ele vivia, mesmo a cobra picando ele viveria, porque aquela serpente de bronze lá, como o irmão Branda disse aqui, a sua excelente dureza, fala de juízo, e a serpente fala de pecado. Nós queremos a mensagem, que cremos na mensagem, que ouvimos a mensagem do irmão Branda, que é a nossa vida, é essa mensagem. O profeta fala que o pecado julgado, serpente de bronze, serpente é o pecado, e o bronze é julgamento, serpente de bronze, o pecado julgado. Isso aí Deus operou para Israel, usando de misericórdia com eles, porque eles haviam pecado e aquela serpente estava picando eles. E nós sabemos que tem muitas pessoas que foram picadas por demônios, e por causa da incredulidade, recebeu picada de demônio, mas o Filho do Homem foi levantado, dando essa oportunidade para a raça humana, para as pessoas, que como Jesus Cristo, como Moisés fez a serpente de bronze, então importava que o Filho do Homem fosse levantado. E o Filho do Homem já foi levantado, e é o que nós temos agora, é que olhar. Nós temos agora é que olhar para que essa picada do demônio, para que nós não morramos. Então, continuando, aqui onde eu estava lendo, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é misericordioso. Quando o juízo se derrama mesmo, é porque chegou a hora, mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, usou de graça, de misericórdia, e teve muita paciência. A paciência de Deus é longânima, mas quando encerrar, o juízo cairá. Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Filho do Homem morreu para salvar o mundo, ele foi levantado para salvar o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar o mundo. Mas precisa de uma aceitação. Se nós não aceitamos, se a pessoa que não aceita, ela não recebe o perdão, ela se perde, mas mesmo sendo perdoado, mas ela se perde por não aceitar o perdão. Uma história que nós sabemos de Abraham Lincoln, onde aquele homem, ele deu perdão para aquele homem, não vou entrar nessa história, mas ele deu perdão para aquele homem, e por ser na simplicidade, um pequeno pedaço de papel, não foi um papel, um ofício lavrado, um papel da Casa Branca bem lavrado, com a assinatura dele nesse papel bem lavrado, uma coisa bem autenticada, assim. Não foi desse jeito, um pequeno pedaço de papel que ele assinou, pediu para o amigo dele lá, entregar para ele, e colocou perdoado, Abraham Lincoln. Mas aquele homem não creu, foi fuzilado, porque ele não creu, não aceitou o perdão, devido à maneira que o perdão veio para ele. Se viesse de outra maneira, ele podia aceitar, mas veio numa grande simplicidade, então ele não aceitou. A mesma coisa é hoje, Deus na simplicidade, tomando um homem simples, humilde, pessoas pequenas nesse mundo, para trazer essa mensagem. Então, muitas pessoas não acreditam, não podem receber por causa da humildade, da simplicidade, não podem receber, e mesmo assim, Jesus tendo morrido por eles, mas mesmo assim eles morrem perdidos.
porque eles não aceitam. Porque Deus, ele usa o homem. Isso foi a maior experiência que eu já tive agora, quando eu reconheci essa mensagem de irmão Brana, que comecei a ler a Bíblia e a mensagem, e comecei a receber a revelação. A coisa que eu mais pedi a Deus foi revelação. Como Deus vinha agindo nos tempos passados, nós olhamos para ela, a palavra, a revelação, vinha de uma maneira diferente do que as pessoas nesse mundo esperavam. Eles esperavam essas costas, trombeta tocada, eles esperavam anjos voando no espaço. E não era em carne humana, era em carne e osso. Era pessoas. Experiência para nós hoje, que ele continua a mesma coisa, é em pessoas. Quando prometeu o Messias vir, eles esperavam a escada descer do céu, primeiro João Batista, vir na frente, descer dessa escada, e aí vem aí o precursor, descendo a escada, depois vem agora o Messias atrás, a escada descendo, tudo lá no palácio, tudo lá em Anás, em Cafaz, Herodes, aquele povo que estava lá, no meio daquela gente grande lá, mesmo no meio do religioso, lá em Caifás, lá dentro do templo, ele descia a escada e ali ele descia do céu. Eles esperavam uma coisa desse jeito. Mas foi do jeito que a Bíblia disse. A Bíblia disse que era uma vez conceberá, dará a luz do filho. Eis aí o meu rei, vem manso e humilde, amontado no jumentinho, filho de uma jumenta. Então tudo era na simplicidade, era como a Bíblia dizia. A Bíblia dizia como era o nascimento dele, como era que ele ia entrar em Jerusalém, aonde era o lugar que ele ia nascer, não era nas cidades grandes, era em Belém, lugar pequeno, muito pequeno, era onde ele ia nascer, chamava ele de cordeiro, ele ia nascer como os cordeiros, nascer dentro de um estábulo, numa manjedoura, a profeta de cima de um amontoado de palha, e ali mais assistido pelos animais do que por seres humanos. Então Deus, quando faz a coisa, ele faz de uma maneira que a Bíblia diz, mas acontece que a mente denominacional, a mente eclesiástica, a mente natural formula uma imagem, porque sabe que Deus é grande, ele formula uma imagem completamente o contrário do que Deus faz. Completamente o contrário do que Deus faz. Como agora o mundo religioso esperava, né? E nós vemos aí os 3 que desceram, os 3 visitantes que veio para esse mundo. Nós vemos Oral Robert, nós vemos Billy Graham, e aí veio o mais simples de todos, que foi o irmão Branham. Todos eles foram homens de Deus, vieram, mas aí veio o irmão Branham, a porção dele foi a palavra. Ele não foi mostrado na televisão, ele não foi conhecido dessa maneira, mas ele tinha a chuva temporã e a seróide. Ele tinha 2 chuvas de ensinamento que os pentecostais não tinham. Os pentecostais, eles diziam que tinham batido no Espírito Santo, mas não era o verdadeiro batismo do Espírito Santo, porque faltava a chuva de ensinamento, não tinha caído, e a de amadurecimento. Essas 2 chuvas não tinham caído ainda, então não podia ser o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão no seu ventre. Então o batismo do Espírito Santo é como diz as Escrituras. E essas pessoas não estavam como diz as Escrituras, porque eles não tinham revelação, eles esperavam completamente diferente a vinda de Cristo. Eles completaram essa vinda do Filho do Homem, que nós sabemos. Filho do Homem é a palavra do homem, carne humana, outra vez. Então, um profeta revelando o Filho do Homem. Ao mesmo tempo, quem vê a palavra, vê Jesus. Irmão, porque se você pode ver a palavra, você vê Jesus Cristo. E nós sabemos que essa vinda para a noiva, ele veio para o judeu, para o samaritano, mas para a noiva já foi depois da ressurreição dele. Para o gentio.
Ele veio para os judeus e os samaritanos, antes dele ressuscitar, mas para os gentios que somos nós, ele já veio depois da ressurreição dele. O Messias veio depois da ressurreição. Depois da ressurreição, subiu ao céu e desceu agora, depois das eras da igreja do Filho de Deus. Ele estava agindo como Filho de Deus, sobrenatural na igreja. E aí as pessoas colocaram a visão em algo que eu nem imaginava que podia vir em carne humana, mas tudo isso aí resumiu num grão, na carne humana. Agora nós sabemos o que aconteceu, porque aconteceu tudo em seres humanos. Se o passado aconteceu em seres humanos, se os mensageiros estavam passando por uma coisa e eles não sabiam o que estava acontecendo aquilo com eles, mas agora o despertar com a mensagem do irmão Brana, a revelação dos selos, os 7 trovões, que o irmão Brana fala dos 7 trovões, esses 7 trovões, os céus, aí era justamente na hora da sua vinda, esse 7 trovão. E esse 7 trovão era cada selo era um trovão. Então foi 7 trovão e ressoou em Apocalipse 10. E ali era a vinda da palavra, entrando na simplicidade, na carne humana, trazendo o que os outros não poderiam entender. Então hoje nós estamos vendo aí na internet a volta de Jesus e os anjos com as cornetas na frente, as trombetas. Mas as trombetas foram em seres humanos. Mas eu não quero fugir do assunto aqui não. Olha, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então ele nem mesmo sabia o nome. Eles conheciam título, mas o nome mesmo não. E quando falavam do nome era artificial, não era o nome mesmo, como a palavra, com a revelação dela. Eles criam Jesus como uma pessoa, segunda pessoa. Ele não é a segunda pessoa, ele é o verbo, a palavra. Nós sabemos que nós estamos dentro desse quadro da palavra, nós somos parte também. Isso aí, para nós entender isso aí. Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que suas obras eram más? Porque eram obras carnais, eram más. A luz veio a revelação, mas eles não puderam crer na revelação, não puderam aceitar a revelação, então não puderam receber o Espírito Santo. Não puderam aceitar o Espírito Santo por não aceitar a revelação. O irmão Brana falou para um: se você não quer a revelação, então você fechou Deus na sua vida. Você fechou Deus na sua vida. Você fechou o Espírito Santo para se manifestar. Se você não crê na revelação, então você não pode receber o Espírito Santo. Então a revelação é essa, é Deus em carne humana, outra vez como foi lá no Oriente e agora aqui no Ocidente, o povo eleito do último dia, começando com o nosso irmão Brana e passando para a noiva, porque é a mesma mensagem, passando para a noiva e a noiva agora conhecendo e sabendo. Não a noiva das outras eras, a noiva dessa era onde desperta todas as outras, porque ela é despertada e sabe aonde é por a mão que Deus vem. Eles vão na contramão com Deus, mas nós estamos indo na mão que Deus vem. A mão que Ele vem. Nós vemos como aqui foi, essas trombetas foi soadas, esses mensageiros, esses anjos, essas estrelas, tudo foi homens aqui na terra. E se materializaram em homens aqui na terra, vinha e chegava no homem ali, aquilo era a trombeta que estava tocando naquela hora, e nem eles mesmos sabiam, estavam fazendo algo que não sabia, e nós não devemos mais ser assim.
ainda ficar fazendo sem saber. Nós temos que estar sabendo. E por você estar sabendo, você seja com a palavra, você recebe a unção, não falta a palavra para você pregar. Jesus Cristo dá todas as palavras, você tem a unção de Deus, a inteligência está em você, cumprindo aquele tempo que não precisa que ninguém ensine, que a própria unção que está em você ensina a você. Nós pregamos, mas quem ensina mesmo é a unção. A unção que está em você é quem vai lhe ensinar. Nós podemos transmitir a palavra, mas você tem que ter a unção para lhe ensinar. Porque a Bíblia diz que ia chegar um tempo que todos iam aprender de Deus. Porque a unção de Deus permanece neles. Então, isso é agora. Porque nós não estamos mais voando, fazendo que como as outras eras, não sabia. Não sabia. Jesus Cristo veio agindo, passando passando por eles, a palavra passava por eles não sabiam, eles mesmos pregavam e não sabiam, mas nós agora pregamos, estamos sabendo, temos falha, temos erro, precisamos de médico, precisamos de ir ao doutor, se precisar você vai ao doutor, vai à medicina, porque isso aqui não é para lhe engrandecer, mas você também tem a cura também. Às vezes tem precisado da medicina, se você crê mesmo e tem fé, você não precisa, mas se você pode usufruir também, e Deus deixou a medicina, nós não podemos ir contra a medicina, porque se nós for contra a medicina, como é que a humanidade está vivendo hoje, se não fosse também por a medicina, nós não somos contra a medicina não, mas a cura já foi dada lá no Calvário, já foi consumado, Deus já fez tudo, é porque a coisa dessa hora que é muito dura, devido às pessoas terem se afastado demais de Deus, então às vezes não pode crer assim, crer logo assim, mas já crê, porque já crê em Jesus morreu foi para lhe salvar e para lhe curar. Mesmo você precisando de ir no médico, não tem problema não, você vai no médico, você toma o seu medicamento, se precisar de cirurgia, faz cirurgia, ninguém vai levar isso aí numa ignorância não. Deus não é um Deus de ignorância, Deus sabe como é as coisas. Igual uma branda desse, vai procurar um médico do interior, que uma pessoa vai dizer um médico do interior que vai fazer essa cirurgia, e fez, tudo era por Deus. Mas você pode agarrar isso aí, abraçar isso aí, porque a fé, ela não tem parada não, ela sobe, e você pode receber sua cura também, sem precisar da medicina, pode receber sua cura. É como um peixe nadando dentro d'água, ele não tem parado não, ele nada, um passarinho voa. É uma lei que nós temos em nós temos uma lei dentro de nós, até para voar também, porque nós vamos voar para encontrar Jesus nos ares. Aleluia, glória a Deus. Mas ele vem secretamente agora e deixa a semente dele na noiva dele, ele vem, acorda ela, o morto também é despertado. É uma vinda secreta, como veio para Sara e Abraão, secretamente, entrou dentro deles. Lá dentro de Jericó, nós vemos lá que Josué encontrou aquele homem, ele tinha uma espada na mão. E ele teve uma conversa lá com Josué, ele tinha uma espada. E acontece que hoje é o homem com a espada é a palavra dentro, fazendo a mudança, fazendo a transformação, para também mudar nossos corpos. E nós já estamos com o poder vivificador, a ressurreição de Jesus, irmão Brando, já está circulando em nosso corpo, já está circulando a ressurreição de Jesus, está circulando, porque ele veio para o gentil agora, depois da ressurreição dele. O judeu samaritano, ele veio antes da ressurreição, mas para o gentil, o Messias vem depois da ressurreição. Essa preparação para um arrebatamento que é tão pregado. Glória a Deus, aleluia. Então, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. O que é a luz? É a revelação. Não é a luz que nós vamos ver voando no espaço. É a revelação da palavra, você saber o nome de Jesus Cristo. É você receber toda a revelação das eras, dos selos, os trovões, trombeta, tudo. Trombeta que já tinha passado, só faltava a sétima trombeta, nós nem sabia disso, era para Israel também. Mas também tinha os selos, que não tinha cada selo,
a sétima, o sétimo selo é a mesma coisa que a sétima trombeta para Israel. Não revelou, a pessoa pensa que não revelou o sétimo selo, mas revelou. O que é a sétima trombeta para Israel? É reconhecer Jesus Cristo. E o que é o sétimo selo? É reconhecer Jesus Cristo. Reconhecer Ele como o Messias, a palavra. Agora nós não vamos querer que Deus agora ande caminhando aqui na terra assim, não é assim. Ele vai caminhar dentro de você, porque Ele quer você para caminhar nessa terra, até que chegue o arrebatamento e o milênio. Então, meu irmão, minha irmã, vamos entrar nesse entendimento aqui, porque isso aqui é muita coisa. A gente pega um pouquinho para pregar e vai de pouquinho, e a Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali, e vai de pouquinho mesmo. Então, nós vamos aqui ver aqui, não aceitar a luz, a revelação, e acharam mais, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E em Número 21:8-9 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-uma sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhando para a serpente de metal, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aí você diz: mas eu já fui muito atentado, fui muito picado, cometi muitos erros, demônios tem entrado nas pessoas, tem cometido, tem picado as pessoas. Mas foi depois que a serpente picava os filhos de Israel, que eles olhavam, e quando eles olhavam, eles viviam. Então nós fomos picados, não é que nós não fomos picados, nós fomos picados. Mas acontece que agora Deus permitiu o Filho do Homem ser levantado, para nós levantar nossa vista, nossos olhos, nós que fomos picados. Não é que nós não fomos picados, nós não nascemos bem bonzinhos, nós não nascemos santinhos, nós não nascemos desse jeito. Nós nascemos mais que na era da inocência ali, na dispensação da inocência, mas quando nós chegamos à dispensação da consciência, nós entramos nessa parte desse tempo lá de consciência, nós cometemos erro, demônios picaram nós, mas chegou o dia quando você parou para se arrepender, pediu o batismo no doce nome de Jesus Cristo, para que você ande nessa terra agora, levando o nome identificado, como a mulher se identifica com o nome do homem, né? No casamento. Então nós somos identificados com o nome de Jesus Cristo. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente tem aquele desejo assim porque para gerar filho tem desejo. Um homem e uma esposa, quando vai gerar filho, eles têm desejo. E quando a gente está pregando essa palavra, o Espírito Santo tem a palavra, tem aquele gozo, aquele desejo, porque está gerando filhos, palavra. Está gerando filhos, palavra. E esses filhos, palavra, é justamente as pessoas que ouvem a mensagem, entram no coração, e aí vem aquele gozo e aquela alegria de gerar mais filhos. E o irmão Branco diz que a esposa está gerando filho aqui na terra. Está gerando filho de palavra. Ele fala gerando filho prisioneiro, como Paulo era prisioneiro. Você é um prisioneiro, você gera um filho prisioneiro. Prisioneiro de quê? Do amor de Deus. Prisioneiro da palavra. Você não anda pelo mundo aí e você respeita a palavra de Deus. Respeita a sua esposa. Você não vai querer trair sua esposa. Você não vai querer fazer essas coisas. Então você é preso. Você tem um voto que você fez no seu casamento, que você respeita esse voto. Você respeita esse voto. Muitas vezes a gente age, marido e mulher, com amor, mas você não é só o amor também não, o respeito do voto. Você tem que honrar esse voto aí, até que Deus tire da terra. Pois diz que até que a morte os separe, né? Mas se são salvos, mantém toda a eternidade. Mas até que a morte os separe, precisa ser honrado esse voto. Não é só medir algumas coisas um do outro, não. O voto que você tem que medir, que você fez, em ver com essa pessoa.
Então, quando foi levantado, a serpente de bronze, o Filho do Homem foi levantado para trazer água da vida, para que nós, picados, agora nós viveremos. Nós viveremos. Por quê? Porque nós levantamos nossa vista para o Calvário, levantamos nossa vista agora para o Calvário, para o Filho do Homem que foi levantado, e ele está levantado agora, para que todo aquele que olhar para ele, que foi picado, ele é curado, ele viverá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vocês, cada pessoa que ouviu essa mensagem, essa curta mensagem, mas não é o falar demais. O pastor disse que o sermão de Pedro era 15 minutos, os apóstolos eram 15 minutos com o sermão deles, e nós vamos ter mais sermões, Deus permitindo, vamos ter mais pregação, e a coisa é que nós vamos entrando, que nós concentramos dentro do rio profundo, até nós desaparecer, a água profunda, como Ezequiel fala, né? Aquelas águas nos tornozelos, depois nas coxas, depois águas profundas. É a hora que nós estamos vivendo agora, a era da mensagem é a era de águas profundas. É onde a noiva desaparece. Essas águas profundas. Nós sabemos que os tornozelos foi Lutero, as coxas foi Wesley, é bom, pulou pelos pentecostais, mas agora essa água profunda, elas cobrem nós, ela esconde nós do mundo, porque nós estamos